E aí, pessoal, eu sou o Levi de Souza, esse aqui é o meu canal, o Vida Teológica, e hoje nós estaremos entrando em um novo patamar no nosso estudo. Por quê? Nos primeiros vídeos, nós vimos de maneira mais geral sobre a Bíblia e a cultura no primeiro vídeo. No segundo vídeo, nós estudamos sobre a Terra Prometida, e no terceiro vídeo, nós estudamos um pouco mais sobre o povo hebreu e sobre os outros povos ao redor do povo hebreu durante a história, passando desde os tempos mais primitivos do Antigo Testamento até o povo romano no Novo Testamento. Perdão, no Novo Testamento. E agora nós estaremos mais uma vez estudando sobre o povo hebreu, mas dessa vez de uma maneira muito aprofundada, de uma maneira rica e de uma maneira completa, passando sobre vários conceitos, várias ideias e vários fatos históricos sobre o povo hebreu no que se refere à sua cultura. Espero que vocês gostem desse vídeo e desde já eu já peço que vocês deixem um like de vocês, que vocês compartilhem e que vocês se inscrevam no canal se já não forem inscritos. E vamos lá para o primeiro assunto. Passando para o primeiro slide, o segundo, na verdade, nós vemos a relação dos hebreus com o modo de vida agrário. A relação entre recursos naturais, tamanho de grupos humanos e tipo de economia é complexa e não é determinada apenas pelos recursos disponíveis. Ao invés disso, é uma relação dialética, onde os seres humanos se adaptam e transformam o meio ambiente, ao mesmo tempo em que sofrem influência das características e recursos do ambiente físico. Os grupos humanos desenvolveram estratégias de sobrevivência diversas, como migrações sazonais, agricultura, criação de rebanhos e sistemas de estocagem e trocas. A cultura e o modo de vida de cada grupo estão diretamente relacionados com o seu habitat. No caso dos hebreus, a relação entre o povo e ambiente é particularmente dramática, com a imagem do paraíso e da terra que mana leite e mel sendo nutrida na memória coletiva por séculos. A identidade dos hebreus está ligada à terra, à comunidade e a Yahweh. A relação entre recursos naturais e grupos humanos é complexa e influenciada por fatores culturais e ambientais. A cultura e o modo de vida de cada grupo são moldados por seu habitat, e a relação entre o povo e o ambiente pode ter contornos dramáticos, como no caso dos hebreus. Falando do modo de vida hebraico, então, eu tenho certeza que vocês estão ouvindo a chuva, mas creio que não vai atrapalhar na qualidade da recepção do áudio. Então, vamos seguir. O modo de vida hebraico. Sobre o modo de vida hebraico, nos primeiros séculos após a saída do Egito, caracterizado por uma vida simples e voltada para a sobrevivência, a agricultura e a pecuária eram fundamentais para a subsistência dos hebreus. O modo de vida agrário é marcado por uma forte ligação com a terra e a religião. As práticas cotidianas dos hebreus refletiam a reprodução do grupo, incluindo aspectos econômicos, sociais e religiosos. A religião javista, ou a religião do deus Javé, desempenhava um papel central na vida dos hebreus, influenciando todos os aspectos da sociedade, desde a economia até a arte e a sexualidade. O pacto com Yahweh era fundamental para a sobrevivência e permanência dos hebreus na Terra Prometida. Os hebreus viviam em uma sociedade sem Estado, organizada em linguagens e clãs, com uma forte ligação com a religião e a moral. A seca era um grande problema na Palestina, e a falta de água era um desafio constante. A água era fundamental para a agricultura, e os hebreus dependiam exclusivamente da chuva. Eles não tinham tecnologias para construir sistemas de irrigação como os egípcios. A vida campesina era marcada pela solidariedade e reciprocidade. Os hebreus se ajudavam mutuamente em tempos de necessidade, e a hospitalidade era uma virtude importante. Os hebreus tinham uma história de vida nômade e seminômade,
e isso influenciou a sua cultura e os seus valores. A solidariedade e a dependência mútua eram fundamentais para a sobrevivência. Modo de produção e estrutura social hebraica. O modo de produção dos hebreus era semelhante ao dos outros povos do período, com uma agricultura de subsistência e criação de gado doméstico. Eles cultivavam em campos e terraços e mantinham pequenas hortas próximas às suas moradias. Os hebreus utilizavam ferramentas de madeira, pedra e osso, como o arado. Os mais pobres não tinham condições de possuir ferramentas de metal, que se tornaram mais comuns apenas na época do rei Davi. Os hebreus praticavam o Shemitah, o ano sabático, que era um período de descanso para a terra. Além de ser uma prática agrícola, o ano sabático, para eles, tinha um significado muito mais profundo, relacionado à criação de Yahweh e à memória da libertação dos hebreus. O ano sabático era uma oportunidade para refletir sobre a gratidão e a generosidade de Deus, e para praticar o perdão das dívidas e a restituição de terras perdidas. Era uma forma de manter viva a memória da história dos hebreus e de sua relação com Deus. Os hebreus viviam em assentamentos simples, com casas iguais, mostrando uma sociedade mais igualitária. As mulheres tinham um papel importante na sociedade, trabalhando ao lado dos homens e crianças na agricultura. As mulheres hebreias eram pastoras de ovelhas, líderes e até mesmo juízas, como Débora. Elas tinham um papel ativo na sociedade e eram respeitadas por sua importância. A sociedade hebraica pré-estatal era mais igualitária, com homens e mulheres trabalhando juntos. As mulheres não eram excluídas de atividades importantes e sua contribuição era fundamental para a sobrevivência da família e da comunidade. A vida dos hebreus na Palestina era marcada por uma sociedade simples e igualitária, onde as mulheres tinham um papel importante e respeitado. Isso é evidenciado pelos textos bíblicos e pelas descobertas arqueológicas. Com o tempo, a sociedade hebraica mudou de uma estrutura igualitária para uma sociedade mais complexa e estratificada. Isso foi influenciado por fatores internos e externos, como a influência das cidades-estados cananeias e a acumulação de riquezas. A sociedade hebraica começou a se dividir em classes sociais, com alguns indivíduos acumulando mais riquezas e poder. Isso criou desigualdades e tensões sociais. A figura do rei se tornou cada vez mais importante, assumindo responsabilidades que antes eram da estrutura patriarcal. O rei se tornou responsável pelo bem-estar do povo e pela defesa do território. A transição para a monarquia foi um processo gradual que mudou a sociedade hebraica de uma estrutura igualitária para uma sociedade mais complexa e estratificada. Isso foi influenciado por fatores externos e internos e teve impactos significativos na estrutura social e no modo de vida dos hebreus. Sobre a cosmovisão e a mitologia hebraica. A cosmovisão hebraica é um conjunto de crenças e valores que dão sentido à vida e à realidade. Para os hebreus, a religião é fundamental e está presente em todos os aspectos da vida. Os hebreus são considerados um povo religioso que acredita na presença de uma força sagrada e ajusta seu comportamento a essa crença. Eles acreditam que a vida tem um sentido sagrado e que Deus é o centro de sua existência. A história dos hebreus é marcada pela relação com Deus, que é considerado o criador e o guia do povo. A genealogia e a historiografia dos hebreus são uma narrativa de como Yahweh se relaciona com os seres humanos e intervém na história. A cosmovisão hebraica é profundamente religiosa e está centrada na relação com Deus. Isso define a identidade e a cultura do povo hebreu e é fundamental para entender sua história e sua visão de mundo. A mitologia hebraica. Ela se refere às narrativas bíblicas que têm um estilo literário semelhante ao de outras mitologias antigas. Isso não interfere na sacralidade ou legitimidade moral dos escritos bíblicos. O termo mito é frequentemente mal interpretado.
mas em um contexto acadêmico, refere-se a uma forma de narrativa que explica o mundo e suas origens. O livro de Gênesis é um exemplo de narrativa mítica que explica a criação do mundo e de tudo o que existe. Embora possa ser interpretado de diferentes maneiras, é claro que se trata de um relato que visa explicar o mundo como ele era entendido pelos autores e compiladores do texto. A mitologia hebraica é uma forma de narrativa que ajuda a entender a visão de mundo e a teologia dos hebreus. O relato da criação é um exemplo disso, e sua compreensão pode ser enriquecida por uma análise acadêmica do texto. Um mito é uma narrativa que explica a origem e o sentido das coisas. É uma forma de contar histórias que ajuda a entender o mundo e a vida. O mito serve para explicar coisas que não são facilmente compreendidas. Ele usa símbolos e histórias para transmitir conhecimento e valores. O mito ajuda a tornar o mundo mais coerente e dar sentido à vida. Sobre isso, existem diferentes tipos de mitos. Existem os mitos teogônicos, que falam sobre a origem dos deuses, os mitos cosmogônicos, que falam sobre a criação do universo ou do mundo, e os mitos parenéticos, que falam sobre valores morais. A mitologia hebraica inclui mitos cosmogônicos e parenéticos, ou seja, ela inclui mitos que falam sobre a criação do mundo e do universo e de mitos de cunhos de valores morais, de cunho de valores morais. Ela ajuda a entender a visão do mundo e os valores dos hebreus. Os mitos são importantes porque carregam valores e conhecimentos que são aplicáveis em qualquer época. Eles ajudam a entender a psicologia humana e dar sentido à vida. A cosmogonia hebraica é a narrativa da criação do universo segundo a Bíblia, encontrada no livro de Gênesis. Ela não é um relato científico, mas sim uma visão teológica que afirma que tudo foi criado, que tudo que foi criado por Deus. A narrativa hebraica tem semelhanças com as mitologias egípcia e mesopotâmica, que também falam sobre a criação do mundo e a intervenção dos deuses. Essas narrativas seguem um padrão de criação e desenvolvimento progressivo. As narrativas mitológicas hebraicas também falam sobre a intervenção divina, como o dilúvio e a Torre de Babel. Essas histórias enfatizam a ideia de que o caos pode ser contido ou aniquilado pela ação divina. É natural que o povo hebreu tenha absorvido influências culturais dos povos vizinhos, como os egípcios e os mesopotâmicos, e incorporado essas influências em suas próprias narrativas. A criação do universo e a Torá. A cosmogonia hebraica é uma narrativa teológica que afirma a criação do mundo por Yahweh. Ela compartilha semelhanças com outras mitologias antigas e reflete a visão de mundo e a cultura do povo hebreu. A Torá, ou o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Essa cosmogonia hebraica é uma narrativa teológica que afirma a criação do mundo por Yahweh. Ela compartilha semelhanças com outras mitologias antigas e reflete a visão de mundo e a cultura do povo hebreu. Como eu já tinha falado, a Torá, ou Pentateuco, é fundamental para a identidade judaica, pois nela está expressa a relação do povo com Yahweh, a moral e os costumes que os distinguem. A Torá é considerada a fonte do ethos, ou seja, da ética judaica. É a fonte do ethos judaico. No livro de Gênesis é dito que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que os humanos têm uma capacidade criativa e participam da atividade criadora. A narrativa do Gênesis explica que o sofrimento e a morte não faziam parte da criação original, mas entraram no mundo com a transgressão humana. A imagem de Deus no ser humano foi corrompida após a queda. A crença hebraica sobre a vida pós-morte se desenvolveu ao longo do tempo. Inicialmente acreditava-se que todos iriam para o Seol, uma terra dos mortos. Mais tarde, desenvolveu-se a ideia da ressurreição e uma escatologia de continuidade histórica. A Torá é central para a identidade judaica
e oferece uma visão de mundo que inclui a criação, o sofrimento e a esperança de uma vida pós-morte. A compreensão dessas questões é fundamental para entender a cosmovisão judaica sobre os hebreus e o sofrimento. A história do povo hebreu é marcada pelo sofrimento humano. A narrativa do Gênesis sugere que o sofrimento é consequência do pecado, mas a tradição judaica também atribui o sofrimento a outras causas, como a fragilidade humana e a morte. A teologia da retribuição estabelece uma relação entre o pecado e o castigo. Quanto mais se oferece sacrifícios e ofertas, mais se atrai o favor divino. Essa crença pode levar a um ciclo vicioso de culpa e punição. A história de Jó é um exemplo de sofrimento injusto. A narrativa sugere que o sofrimento pode ser uma parte inerente da vida humana e que a resignação e a conformidade podem ser necessárias. O desfecho da história de Jó introduz a ideia de que o sofrimento pode ser útil para tornar o ser humano mais nobre. A compreensão do sofrimento pode ser terapêutica ou pedagógica e ajudar a encontrar significado na existência. A visão judaica do sofrimento é complexa e multifacetada. Embora a teologia da retribuição seja uma parte importante dessa visão, a tradição judaica também reconhece que o sofrimento pode ter outras causas e significados. Sobre o parentesco. O parentesco é uma forma de organização social que define relações entre indivíduos e grupos. Na cultura hebraica, a família era muito importante e tinha uma estrutura específica. Os filhos eram considerados um sinal do favor divino e uma fonte de mão de obra e proteção. A mãe cuidava dos filhos pequenos, enquanto o pai ensinava sobre a lei, os ritos e a profissão quando alcançavam a puberdade. A sacralidade da família era fundamental e o respeito aos pais era extremamente valorizado. A desobediência aos pais era considerada um erro grave e havia punições severas para aqueles que os desrespeitavam. A família hebraica era composta por uma estrutura extensa, incluindo pais, filhos, esposas, viúvas, servos e servos. O pai exercia o poder político e econômico dentro da família. A família era uma instituição fundamental na cultura hebraica, e o respeito aos pais e a estrutura familiar eram extremamente valorizados. A importância dos filhos e a sacralidade da família eram aspectos importantes dessa cultura. Na cultura hebraica antiga, o patriarca liderava a família e era responsável por transmitir valores e crenças. O sistema de descendência era patrilinear, ou seja, passava de pai para filho, e também androlinear, priorizando os filhos homens. Os nomes dados aos filhos e lugares significativos eram uma forma. Os nomes dados aos filhos e lugares significativos eram uma forma de expressar devoção a Deus e transmitir certos valores. A patronímia ou uso do nome do pai era comum para identificar indivíduos dentro do clã. O pai liderava os ritos religiosos e tinha poderes amplos sobre a família. O primogênito herdava a posição, nome e propriedades do pai. Em comparação com os costumes modernos, o sistema antigo pode parecer machista, mas sua lógica estava voltada para questões econômicas e de sobrevivência. Hoje em dia, os judeus estão divididos quanto à questão da descendência. Alguns acreditam na matrilinearidade, enquanto outros seguem a patrilinearidade, que é a crença mais antiga. A família e a descendência eram fundamentais na cultura hebraica antiga, com o patriarca desempenhando um papel central. Embora o sistema de descendência tenha mudado ao longo do tempo, a importância da família e da transmissão de valores permanece. Na cultura hebraica antiga, a família e o casamento eram fundamentais para manter a identidade cultural e religiosa. O sistema de parentesco era patrilinear e androlinear, ou seja, de pai para filho e para os filhos homens, com o pai desempenhando um papel central. O casamento endogâmico, ou seja,
da mesma família ou clã era considerado ideal. Isso ajudava a manter a consanguinidade, os acertos econômicos e a identidade cultural e religiosa. O casamento exogâmico, ou seja, fora da família ou clã, era visto como uma ameaça à identidade cultural e religiosa. Isso podia levar à assimilação cultural e religiosa e até mesmo às práticas idolátricas. Embora o casamento endogâmico fosse o ideal, na prática havia casos de casamentos exogâmicos e poligamia. Além disso, a residência após o casamento era geralmente patrilocal, ou seja, os noivos iam morar com os parentes do pai do noivo. A família e o casamento eram instituições fundamentais na cultura hebraica antiga. O sistema de parentesco e o casamento endogâmico ajudavam a manter a identidade cultural e religiosa, mas havia casos de extrapolações do sistema na prática. Sobre o matrimônio, a sexualidade e as regras sociais. Na cultura hebraica antiga, o casamento era um pacto importante que envolvia não apenas o casal, mas também a família e a sociedade. Era considerado fundamental para a continuidade da linhagem e da identidade cultural. Não se casar era visto como uma ofensa grave e a fertilidade era considerada um favor de Deus. A esterilidade, por outro lado, era vista como uma maldição. O casamento geralmente ocorria por volta dos 18 anos, mas era aconselhável casar-se mais cedo para evitar tentações. O patriarca da família escolhia o cônjuge para os filhos, e o consentimento e a bênção dos pais eram fundamentais. A mulher era considerada uma parte valiosa da família, e o dote pago pelo noivo era uma forma de compensação pela perda de um membro da família. A mulher ideal era considerada aquela que era trabalhadora, hospitaleira e fiel a Deus. A poligamia era permitida e as concubinas eram comuns. No entanto, as distinções entre as escravas e as concubinas e as leis protegiam os direitos das mulheres em certas situações. O casamento na cultura hebraica antiga era uma instituição complexa que envolvia a família, a sociedade e a religião. Era fundamental para a continuidade da linhagem e da identidade cultural, e as leis e costumes refletiam a importância da família e da fidelidade. Na cultura hebraica antiga, o casamento era uma instituição fundamental para a continuidade da linhagem e da identidade cultural. A poligamia era permitida e praticada, especialmente em casos de esterilidade ou para garantir descendência. A poligamia era uma prática vista como uma solução para problemas de reprodução e manutenção da linhagem. No entanto, a monogamia era considerada o modelo ideal, como exemplificado na criação de Adão e Eva. As concubinas e as escravas eram comuns no contexto do casamento. Os filhos dessas relações eram consideradas parte da família, especialmente se a esposa escolhesse uma escrava ou concubina para o marido. A prática do incesto era proibida na lei mosaica, que especificava relações sexuais proibidas entre parentes próximos e afins. A proibição do incesto visava manter a ordem social e familiar. A família era fundamental na cultura hebraica, e o casamento era visto como uma forma de garantir a continuidade da linhagem e da identidade cultural. As leis e costumes refletiam a importância da família e da fidelidade. O casamento e a sexualidade na cultura dos hebreus eram instituições complexas que envolviam a família, a sociedade e a religião. A poligamia, as concubinas e as escravas eram comuns, mas a monogamia era considerada o modelo ideal. A proibição do incesto visava manter a ordem social e familiar. A proibição do incesto é considerada uma regra cultural universal, encontrada em diferentes formas e significados em todos os grupos humanos. Ela é vista como um divisor de águas entre a natureza e o início da cultura, impondo limites à natureza e organizando a estrutura social.
A perspectiva antropológica sugere que a proibição do incesto foi uma das primeiras regras criadas, estabelecendo a transição do ser humano da condição de natureza para a humanidade. A regulação do sexo teria a função de organizar a sociedade e criar alianças entre grupos. A regra da exogamia, que obriga a se casar com uma pessoa de outra tribo ou família, ajuda a manter a integridade familiar e a criar alianças matrimoniais. Isso impede que os homens da mesma família disputem a mesma mulher e possibilita o crescimento do grupo. A mulher tinha um valor simbólico importante aos povos antigos, sendo um elemento fundamental no sistema de alianças e reciprocidade. A troca de mulheres não era uma simples troca, mas uma forma de criar dívidas impagáveis e alianças eternas. A proibição do incesto é uma regra cultural fundamental que organiza a sociedade e cria alianças entre grupos. A mulher tinha um valor simbólico importante nos povos antigos, e a troca de mulheres era uma forma de criar dívidas impagáveis. No Israel patriarcal, a mulher tinha um papel fundamental para a sobrevivência do grupo. A vida nômade e seminômade não permitia grandes assimetrias entre os gêneros, e todos os membros do grupo eram importantes para a manutenção e sobrevivência. A mulher era crucial para a prole extensa, o que aumentava as chances de sobrevivência do grupo. Além disso, a lei mosaica não apresentava claras evidências de que a mulher deva ser tratada com menor dignidade do que o homem. A narrativa bíblica destaca a figura da mulher em momentos essenciais da história de Israel, como na criação, na formação do povo e na conquista da terra prometida. As mulheres também tinham uma presença importante na vida social e religiosa de Israel. A lei mosaica prescreve um tratamento igualitário e simétrico entre os indivíduos, incluindo as mulheres. No entanto, sabe-se que nem tudo o que está escrito na lei era obedecido na prática. A mulher tinha um papel fundamental no Israel patriarcal, e sua importância era reconhecida na lei mosaica e na narrativa bíblica. A participação da mulher era crucial para a sobrevivência e o desenvolvimento do grupo. No Israel antigo, as mulheres tinham um papel importante na sociedade, embora fossem excluídas do sacerdócio. A lei mosaica não apresentava claras evidências de que elas não deveriam ser tratadas da mesma forma. A relação entre homens e mulheres no Israel antigo era simétrica, típica do contexto tribal baseado na organização clânica do parentesco. As mulheres tinham um papel importante na família e na sociedade. Com o tempo, a situação da mulher em Israel mudou radicalmente. Após séculos de mudanças culturais e sociais, a mulher passou a ser subordinada socialmente e politicamente, como ocorreu em outras culturas, como a romana. Nas sinagogas, a partir do século I a.C., havia um espaço separado para mulheres. No entanto, achados arqueológicos sugerem que nem todas as sinagogas antigas tinham essa separação. A mulher no Israel antigo tinha um papel importante, embora com limitações. A simetria nas relações entre homens e mulheres foi modificada ao longo do tempo, levando a uma subordinação social e política da mulher. Sobre o levirato, isso era uma instituição que visava resolver os problemas da falta de descendência nos grupos clânicos. Quando um homem morria sem deixar filhos, seu irmão solteiro era esperado para se casar com a viúva e prover descendentes ao falecido. A prática do levirato variava dependendo da tradição. Em algumas situações, era compulsório, enquanto em outras era facultativo. Além disso, o levirato podia ser estendido para outros parentes além do irmão. Falando do Goel agora, Goel era um parente que tinha a obrigação de proteger e resgatar a família em caso de necessidade. Isso incluía assumir dívidas, resgatar familiares vendidos por dívida e até mesmo vingar a família em caso de sangue derramado. O Goel era fundamental para a sobrevivência das famílias e a manutenção da linhagem. No livro de Ruth, Boaz é um exemplo de Goel, que resgatou Ruth e Noemi. O levirato e o Goel
eram instituições importantes na sociedade hebraica antiga, visando garantir a continuidade da linhagem e a proteção da família. Essas práticas demonstram a importância da família e da comunidade naquela época. Os anciãos. A ideia de que os povos orientais têm uma reverência especial pelos anciãos é uma crença coletiva que não é totalmente precisa. Na verdade, o respeito aos anciãos é uma característica presente em muitas culturas antigas, incluindo as ocidentais. Em muitas civilizações, a autoridade é investida nos mais velhos, devido à sua experiência e sabedoria. Isso se baseia no princípio natural de que aqueles que viveram mais tempo têm mais conhecimento e qualificação para liderar e orientar. Entre os hebreus, o respeito aos anciãos não era automático, mas sim baseado na combinação de idade e sabedoria. A maturidade e a justiça eram consideradas essenciais para que os anciãos fossem respeitados. A Bíblia enfatiza que as cães são uma coroa de honra apenas quando acompanhadas de justiça e da sabedoria. Isso sugere que o respeito aos anciãos não é apenas uma questão de idade, mas sim de caráter e conduta. O respeito aos anciãos é uma característica presente em muitas culturas antigas e não é exclusiva dos povos orientais. Essa combinação de idade, experiência e sabedoria é fundamental para que os anciãos sejam respeitados e considerados líderes em suas comunidades. Bom, então, para fechar o vídeo sobre o povo hebreu e sua cultura, nós temos a relação que eles tinham com o ambiente. Eles estavam em um ambiente árido e eles tiveram que se adaptar a esse modo de vida. Eles tiveram que adaptar a sua agricultura a esse tempo, a esse ambiente árido, ou seja, eles precisam investir na plantação quando existe uma pluviosidade para regar a plantação, ou seja, quando existe chuva, em momentos de chuva, para poder investir na plantação e para que a plantação, para que a agricultura, que era de subsistência, ou seja, eles plantam para eles mesmos comerem, a plantação era em grande parte isso aí, eles dependiam da chuva. Então, como diz na Bíblia, a chuva é bênção de Deus. Por que isso é dito nos Salmos? Os Salmos foram escritos pelos salmistas, Davi, um deles, por exemplo. E esses salmistas viveram na Palestina, viveram em Israel, viveram nessa terra, nesse ambiente árido. E lá, chuva é uma grande bênção de Deus, porque eles vivem num ambiente árido. Então, quando tem chuva, tem regação para plantação. Não que a chuva não seja uma bênção em outras ocasiões, mas essa fala é aplicada para esse ambiente árido, que precisa da chuva para ser regado. Nós temos a estrutura social, nós vemos uma sociedade que era inicialmente mais igualitária, mas que com o tempo ela foi evoluindo e se tornando cada vez mais estatal, tendo cada vez mais liderança governamental, começando pelos juízes chefes, pelos monarcas e pelos reis, né? E depois até dividindo o reino entre o reino do norte e o reino sul, entre Israel, o reino norte, e Judá, o reino do sul. Nós vemos também o conceito da cosmovisão e da mitologia hebraica. Nós vemos que a religião e as narrativas mitológicas moldam a identidade e a visão de mundo. Nós vemos o uso dos mitos como formas de contar a história do mundo, de contar a história do nascimento dos deuses, o que não acontece na cosmovisão hebraica, e os parenéticos, para ensinar o que é as histórias, o que são as histórias da Bíblia. Eles não são mitos no sentido de que eles não existiram, mas eles servem para nos ensinar. Eles existiram e os símbolos lá usados são para o nosso aprendizado, eles são pedagógicos para nós. Eles nos ensinam princípios sobre o ser humano, sobre a vida, sobre o mundo, sobre Deus, que nós devemos conhecer e nos guiar.
E nós também vemos sobre a família e a sociedade no Israel ou no povo hebreu antigo. Nós vemos o parentesco, o casamento e o papel da mulher sendo fundamentais para a continuidade cultural. A mulher tem um valor imenso na cultura hebraica antiga, porque ela é um membro de uma família que, quando se casar, vai sair de uma família para outra. Então, uma família vai perder um membro, enquanto a outra vai continuar com um membro e vai ganhar um membro, vai ganhar uma mulher, vai ganhar alguém que pode gerar mais vidas, alguém que pode cuidar dos filhos, educar os filhos, alguém que pode cuidar da sua terra, alguém que pode plantar, alguém que pode trabalhar. Elas faziam trabalhos braçais também, porque nós vemos isso historicamente, inclusive na Revolução Industrial, as mulheres conseguiam fazer muitas das coisas que os homens faziam. Nós vemos isso no século XX, quando homens saíam para a guerra e as mulheres ficavam para trabalhar e para fazer os trabalhos braçais, e elas conseguiam fazer basicamente todas as coisas que os homens também conseguiam fazer. Isso até foi uma das das propulsões, foi um dos motivos da propulsão da segunda onda do feminismo. As filhas dos. Isso já não tem muito a ver com o povo hebreu, mas eu só lembrei disso. As filhas dessas mulheres, elas aprenderam que as mulheres podem fazer o que os homens podem fazer também. Então, direitos iguais para homens e para mulheres. Só um exemplo histórico, uma ilustração histórica sobre a importância da mulher. Mas aplicando isso para o contexto hebreu, a mulher é muito importante porque ela sai de uma família, vai para outra família, lá ela vai gerar filhos, cuidar dos filhos, plantar e ajudar na criação, ajudar em toda a manutenção da vida em uma nova família. E aí, por isso, por causa da perda de um membro da família, que existiam os dotes. Os dotes não eram um preço pela mulher. Os dotes eram. A intenção do dote era de pagar pela falta que aquela mulher vai fazer. Então, a intenção é um pouco diferente. Ele não está se pagando pela mulher em si, mas está pagando pela falta que aquela mulher vai fazer naquele povo, que é um pouco claro de dizer que o dote muitas vezes não vai tirar o valor de uma mulher durante toda a sua vida, todo o trabalho e todo o valor que uma mulher pode gerar durante toda a sua vida. Dificilmente vai ser retribuído na mesma, na mesma altura do que uma mulher que vai viver, gerar vida e cuidar da manutenção das coisas, enfim. Então, nós vemos esses pontos aqui nesse estudo. Nós iremos continuar nos próximos vídeos, quando nós veremos o povo hebreu ainda, mas nós veremos o povo hebreu e a sua relação com a religião. Então, perceba o quão aprofundado está sendo esse estudo agora. A gente não está mais vendo de avião, agora o paraquedas está chegando cada vez mais baixo, nós estamos vendo cada vez mais detalhes e nós estamos cada vez mais nos aprofundando no nosso estudo e conhecendo mais sobre o povo hebreu, sobre os povos antigos e sobre a vida cultural, a vida religiosa e até mesmo a vida política deles. O próximo vídeo vai ser sobre os hebreus e a vida religiosa, mas o vídeo seguinte a esse vai ser sobre os hebreus e a vida política. Isso tudo no Antigo Testamento. Depois nós ainda estudaremos todos esses aspectos com o povo hebreu no Novo Testamento. Então eu estou muito animado para os próximos vídeos. Eu estou gostando muito dessa matéria, gostando muito desse estudo. E eu creio que as próximas matérias, as próximas playlists também vão abençoar muito a vida de vocês, como tem abençoado a minha vida. E eu agradeço pela atenção, eu agradeço pelas pessoas que ficaram aqui até o final, porque eu sei que deve ter algumas que ficam até os últimos segundos. Eu agradeço muito pela sua atenção.
Agradeço muito pelo seu carinho, pelo seu esforço de estar assistindo uma aula de teologia e puramente de teologia. E nós nos vemos na próxima. Fiquem com Deus. Até